Coutinho, o Vasco foi derrotado pelo Atlético Mineiro com 2 gols do Hulk. Cadê? Jogando na Arena MRV, o Atlético começou pressionando. Scarpa cruzou na medida e Hulk cabeceou livre, 1-0. O que era ruim ficou ainda pior quando o Praxedes recuou mal e Hulk avançou livre da intermediária. O atacante do Galo driblou Léo Jardim e anotou o seu segundo gol na partida, 2-0. Paulo Henrique ainda salvou o que seria o terceiro do Atlético. O Vasco tentou a reação em cobrança de faltas de Piton, mas Maicon não conseguiu chegar na bola. Na estreia de Felipe Coutinho, foi o Galo que bailou. Final, Atlético 2, Vasco 0. Uma palavra. Ah, não! Uma palavra não! Não disse nada. Tá merecendo essa música? Não, eu acho que é uma derrota que é normal, gente. Infelizmente, o Vasco tem um elenco pior do que o Atlético Mineiro. Você citou aí, por exemplo, Vene, o gramado do Mané Garrincha, que foi onde o Atlético enfrentou o Juventude, por exemplo. Foi um gramado que prejudicou muito o jogo do Atlético. Ontem, o gramado da Arena MRV é uma vergonha. Essas arenas novas, que são arenas que teriam que ter... O principal é o gramado, mas não, é mais bonito por fora do que no que importa dentro do jogo, que é justamente o gramado. E aí, na minha visão, eu acho que o Vasco ontem, principalmente, fez um jogo muito ruim com a bola. O Vasco não conseguiu ser agressivo ao Atlético Mineiro no primeiro tempo em momento algum. Tanto é que não chutou ao gol, tanto é que não teve nenhuma oportunidade. O David e o Adson fizeram partidas abaixo do que eles vinham fazendo e não conseguiam segurar a bola lá na frente. O Praxedes é um jogador que eu me sinto muito confortável em falar, porque eu já questiono a volta da titularidade dele desde os últimos jogos, mesmo quando ele fez um bom jogo com a camisa do Vasco, que foi o último. Eu falei, eu nunca teria o Praxedes no meu elenco. Eu acho que o Praxedes é um jogador que não tem qualidade suficiente para ser titular do Vasco da Gama. E a verdade, a grande verdade, é que o Vasco foi pressionado durante 20, 25 minutos direto pelo Galo. Scarpa, Hulk, Paulinho, Bernard, eles vão conseguir achar uma bola, como acharam a do Scarpa. O Scarpa cruzou pro Hulk e aí o Hulk conseguiu fazer o gol de cabeça depois de uma pressão imensa. O Vasco tem um elenco pior. O Praxedes, para completar, entregou o gol e entregou o jogo. É um atleta que, como eu falei aqui, para mim, não deveria ser titular do Vasco em hipótese alguma. E, mais uma vez, o Vasco foi prejudicado por essa falta de qualidade técnica. Os 2 bons jogos, entre aspas, que o Praxedes fez nas últimas partidas, não apagam os últimos 10 meses de um futebol muito pobre que ele vem praticando e não me fizeram esquecer do jogador que ele é. E ontem, para ser muito honesto, quando a gente vai para o segundo tempo e a gente percebe o contexto do jogo, onde o Vasco melhorou um pouquinho, teve um pouco mais de posse de bola no campo do Atlético, Coutinho, Alex Teixeira, o Emerson Rodrigues também, tinha uma possibilidade ali até de empatar o jogo, caso o jogo tivesse ido para o intervalo com 1-0. No 2-0, o Atlético só esperou a boa, se defendeu, já estava com o placar formado. O Vasco não conseguiu ter um ímpeto muito grande no segundo tempo. E aí a partida foi decidida, de fato, pelo erro do Praxedes. Eu não posso deixar de destacar aqui que no primeiro tempo teve um pênalti, uma cotovelada na cara do Praxedes que o Otávio deu. E esse pênalti aos 5 minutos de jogo, que poderia ter mudado o enredo da partida, foi ignorado pelo VAR. O Rafael Claus, para mim, é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. É um árbitro que tem uma mania de deixar o jogo correr como se ele estivesse na Premier League. Mas a grande verdade é que ele ignora faltas, ele ignora cartões e ele deixa de marcar as coisas. Então, assim, você quer ser um árbitro de Premier League? Vai apitar lá e aprende a apitar lá. Porque aqui no futebol brasileiro, a única coisa que você consegue fazer é ignorar as faltas. E falta é falta em qualquer lugar do mundo. Então, para ser muito honesto, o árbitro Rafael Claus é um árbitro muito ruim, terrível, mas para mim o grande erro ontem da partida foi do VAR em não ter chamado. Eu lembro do lance do Bruno Henrique, quando ele tomou uma cotovelada na cara, que nem foi com tanta intensidade, mas pra mim é pênalti. E ontem o Otávio deu, mesmo não querendo, mesmo sem ter o propósito de dar uma cotovelada na cara, ele acerta a bola e acerta a cara do Praxedes em cheio aos 5 minutos. Então, não estou justificando que a derrota do Vasco, o Vasco mereceu perder, o Vasco fez uma partida muito abaixo do que tinha feito nos últimos jogos, o Galo foi melhor, poderia ter feito 3-4 no primeiro tempo, mas esse lance, aos 5 minutos do primeiro tempo, sem dúvida alguma, condiciona a partida, assim como o Praxedes também entregar o gol pro Hulk, condiciona a partida. Aí, Pedroso, qual é o nome daquela música lá que tá bombando aí nas redes sociais do Vasco? A Barreira vai virar baile. Então, é baile, é fantasia, eu vou de Hulk. Ai, gente!
brinca mesmo. Você sabe o que acontece? Fecha a fantasia, né? Nós estamos nos trend Sacanagem. tops do Twitter e eu não estou falando com você hoje. Ah, que isso, pô. Fala pra ele que eu não tô falando com Daniel, a ele. Fernanda não tá falando Mas amanhã você vai pegar carona comigo, só pra saber? Pode? Pode. Amanhã a gente volta a se Amanhã falar, a gente volta tá? a se falar, Amanhã beleza. a gente volta a se falar. Fechado. Hoje eu não tô falando com E você, só não. deixa uma bola no estúdio, senão não tem programa. Ah, imagina. Não, se ela estiver perto de mim, não me atrapalha, tem, não. Se eu não cair tem. e quebrar o pé, tá tudo certo. Agora, tem um jogador do Atlético Mineiro que fez a diferença. A gente Quem? fala do Hulk, fez 2 gols, obviamente, jogador importante. O Otávio jogou muita bola. É muito bom Quem jogador. quiser saber a importância de um volante numa partida de futebol, assiste esse jogo que o Otávio fez Dá ontem. pra assistir o Matheus Cocão também, velho. Foi bem também. O Matheus Cocão. 10 desarmes, né? 10 desarmes. Foi É o verdade. recorde do Vasco no Campeonato Brasileiro. Monstruosa a partida dele. E sobre a estreia do Coutinho... Eu ia perguntar agora, e o Ah, é. Coutinho? Eu acho que foi uma estreia que claramente ele tá sem ritmo de jogo, não fez grandes coisas, mas na segunda bola que ele pega, ele consegue acionar o Emerson Rodrigues e deixa o Emerson Rodrigues de cara pro gol, só que o Emerson acaba errando tanto o chute quanto o passe, não consegue achar o Verratti, nem consegue finalizar em gol. E só o toque na bola dele é muito diferente, né? É um jogador que, quando ele pega na bola, os adversários respeitam, não dão bote de primeira, ele consegue organizar o jogo, ele tem uma qualidade imensa, essa bola aí que eu falei, ó. Que ele consegue lançar, deixa o Emerson Rodrigues poderia ter batido ou achado o Verratti. Ele não consegue fazer nenhum dos Se dois. fosse no Verratti, né? Aí era outra história, né, Fernanda? Mas eu acho que é normal também, o gramado, repito, da Arena MRV, vergonhoso. É ruim pro jogo dele que carrega muita bola. O Coutinho tem tudo para ser o grande comandante do Vasco, é uma qualidade muito acima dos outros. Sobe Além de IR Mina, zagueiro revelado pelo rival está mapeado. Como informamos na nossa live, o Vasco está em busca de um zagueiro e outro nome mapeado é o defensor Samir, revelado pelo Flamengo. Sobre o IR Mina, está em pauta. É mais um nome que agrada o Pedrinho. Tanto que desconversou, quando perguntado. É bom lembrar que quem falou em negociações avançadas foi a imprensa colombiana. Reagindo esse videozão, créditos e agradecimentos ao SBT Esportes. Infelizmente a vitória não veio dessa vez, time do Vasco não jogou mal, erros grotescos da arbitragem, 2 pênaltis não marcados e a falha de Praxedes custaram o jogo. Gostei muito do segundo tempo do Vasco, Vasco conseguiu se impor mesmo jogando fora de casa. Falou o último passe ali para gerar uma oportunidade mais clara, não entendi por que o Rafael Paiva não continuou com o JP no lugar do Praxedes. Praxedes não dá galera. Jogador muito desatento, joga uma partida boa e 10 ruim, infelizmente não dá, podem devolver esse bagre para o Bragantino, muito ruim, vi muita gente criticando o Emerson Rodrigues, é nítido que ele tá sem ritmo de jogo, muito cedo para criticar o cara, a torcida tem que pegar mais leve, cara só jogou um tempo, em um jogo muito pegado e rápido. Até pro Coutinho foi arriscado estrear naquele jogo muito intenso, acredito que tem que dar mais tempo ao jogador, ele veio de outro país, leva um tempo até se adaptar, é isso galera, próximo jogo é contra o Grêmio, torcer para o Vasco fazer um grande jogo e conseguir somar pontos fora de casa, ficamos por aqui, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta, compartilha, saudações vascaínas.